E de primeiro assunto, começaremos com Dadaísmo. Dadaísmo, ou Dada, foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias. Foi considerado um movimento propulsor das ideias surrealistas e tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Através da ironia, buscava questionar a arte, sobretudo seu contexto histórico. Basicamente, o dadaísmo foi um movimento de oposição radical, assim foi contra a organização, a lógica, os valores estéticos tradicionais e também dos seus contemporâneos. Por isso é considerado anárquico e provocador. Aqui temos um exemplo de pintura dada. Ela é uma Mona Lisa com um bigodinho e um cavanhaque. Temos também uma sigla lá embaixo da imagem, que em francês parece dizer Elle a chaud au cou, que em português seria algo como ela tem um rabo quente. Assim, fazendo uma sátira à pintura da Mona Lisa. E então se enquadrando em dadaísmo. Aqui nesse slide vemos o objetivo do dadaísmo, tendo como eles o rompimento de modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista e protesto, espontaneidade, improvisação e irreverência artística, anarquismo e niilismo e a busca do caos e desordem. Nesse outro slide temos as características do dadaísmo, tendo como elas teor ilógico e irracional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, aversão à guerra e aos valores burgueses, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, e a crítica ao consumismo e ao capitalismo. Agora falaremos sobre cubismo. Cubismo foi o primeiro movimento das vanguardas europeias, que surge em 1907 com uma obra de Pablo Picasso chamado As Senhoritas de Avignon. O cubismo foi marcado com a quebra do pensamento padrão, por inovações tecnológicas e tensão política que foi até a Primeira Guerra Mundial. Aqui ao lado, nós vemos características do cubismo. E dentre elas temos o geocentrismo, que é a representação da realidade por meio de figuras geométricas. Temos também o antitradicionalismo, que rompe os conceitos de harmonia, proporção, beleza e perspectiva. Temos a fragmentação das formas e distorção da realidade. Oposição à ideia de arte como imitação da natureza. Apresentação de relações e formas não acabadas. Apresentação de diferentes pontos de vista pelos quais um objetivo pode ser observado. E a quebra radical com a arte acadêmica. Como havia dito anteriormente, esse movimento surgiu em 1907 com uma pintura de Picasso. A palavra cubismo vem de geométrica cubo, onde no jornal Gil Blas, o crítico Louis Valcselis retratou-se desse movimento como uma realidade construída com cubos. Assim, generalizou esse novo estilo. O cubismo se divide em três partes: cubismo primitivo, analítico e sintético. O cubismo primitivo são planos largos, simples e volumétricos. O analítico é decomposição dos objetos, condensação dos planos e monocromatismo. Já os cubismo sintético são cores e colagens. Esse movimento foi uma inspiração para muitos artistas, como pinturas, esculturas, músicas e muitos modernistas brasileiros colocaram essas características em suas obras, como Tarsila do Amaral, Ismael Neri, Milton da Costa e entre outros. E assim fecho o cubismo. E agora chegamos no expressionismo. O expressionismo foi um movimento artístico da vanguarda europeia que surgiu no início do século XX, na Alemanha. Os artistas dessa época buscavam retratar a realidade humana de maneira subjetiva. A escola defendia a liberdade individual, por isso suas obras eram intensas, proporcionando ao espectador uma profunda reflexão, principalmente sobre o momento conturbado que a sociedade alemã estava enfrentando. Esse momento conturbado era a guerra. Um artista que foi essencial para o surgimento desse movimento foi o holandês Vicente van Gogh, integrante do pós-impressionismo.
Ele foi um homem que viveu intensamente a arte e transmitia em suas obras os sentimentos de maneira dramática e sem preocupar-se tanto com os efeitos técnicos da iluminação de suas composições, assim ignorando todos os padrões que existiam na arte daquela época. O expressionismo tinha como características a valorização da perspectiva do artista em relação à elaboração de suas obras, a repetição de temáticas voltadas para o sofrimento e dor, o descompromisso de retratar a realidade de forma fiel, a valorização da emoção e da intuição, o domínio de pinceladas desconexas na pintura e a presença de cores contrastantes e de temas carregados de críticas à sociedade. Agora entraremos em surrealismo. Surrealismo é um movimento literário artístico lançado em 1924 pelo escritor francês André Breton. Se caracterizava pela expressão espontânea e automática do pensamento e, deliberadamente incoerente, proclamava a prevalência absoluta do sonho, do inconsciente, do instinto e do desejo, e pregava a renovação de todos os valores, inclusive os morais, políticos, científicos e filosóficos. De acordo com André Breton, seu objetivo era resolver as condições anteriormente contraditórias de sonho e realidade absoluta, uma superrealidade, ou surrealidade. E é daí que vem o nome, surrealismo. De acordo com historiadores da arte, a chegada do surrealismo no Brasil esteve completamente relacionada com o movimento modernista, alavancado na Semana da Arte Moderna de 22, e contou com a adesão de artistas como Tarsila do Amaral e Cícero Dias. Agora nós entramos em futurismo. Futurismo é um dos movimentos artísticos de vanguarda ocorridos na Europa. Assim, o movimento é conhecido pelo seu radicalismo ao propor a destruição do passado. Temos como característica do futurismo o antitradicionalismo e o culto à guerra e à velocidade. O futurismo também foi importante aqui no Brasil. Sua importância para a arte brasileira está na sua perspectiva radical de quebra com a tradição e consequente valorização da liberdade de criação, base do modernismo brasileiro. E assim termina o futurismo. Agora nós entramos em futurismo. E agora, por último, falaremos sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Bom, ela ocorreu nos dias 11 e 18 no Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Ela representa um dos principais marcos do movimento modernista no Brasil. Este evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de obras, pinturas, esculturas e palestras. A Semana da Arte Moderna foi inspirada no movimento artístico criado por Pablo Picasso e Georges Buarque, conhecido como cubismo, o qual representava objetos ou pessoas em formatos geométricos. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. A maioria dos artistas, os quais possuíam possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa, trouxeram para o país diversos modelos artísticos. Assim, unidos, a arte brasileira foi se formando o movimento modernista no Brasil. A maioria dos artistas eram descendentes das oligarquias cafeiras de São Paulo. Agora falaremos um pouquinho de Anita Malfatti. Ela foi considerada a primeira representante do modernismo no Brasil. Em 1914, Anita montou sua primeira exposição individual aos 24 anos. Monteiro Lobato publicou uma crítica no jornal O Estado de São Paulo, criticando Anita, dizendo que ela tinha se deixado influenciar por Picasso e sua turma. Agora falaremos sobre características da Semana de Arte Moderna, tendo como elas a ausência do formalismo, ruptura com o academicismo e o tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas artísticas europeias, fusão de influências externas aos elementos brasileiros e temáticas nacionalistas e cotidianas.
E por último falaremos sobre Oswald de Andrade. Ele participou ativamente da Semana de Arte Moderna de 1922, da qual foi um dos organizadores. Amigo de Mário de Andrade, formou com ele a dupla de maior expressão do movimento modernista. Posteriormente, a 1922, desencadeou dois movimentos: o Pau-Brasil, 1924 a 1925, e o da Antropofagia, em 1928. E assim terminamos a Semana da Arte Moderna. Eu espero que tenha gostado e obrigado por assistir.